Olá, eu sou Lenir da LN Carreira, no nosso podcast Sua Carreira em Cena, e hoje para falar um pouquinho sobre algo muito atual e sobre inteligência artificial, né? Como é que ela impacta no nosso dia a dia, como é que ela vem impactando nos nossos comportamentos, até mesmo no nosso crescimento profissional, no nosso crescimento de carreira. E eu trouxe alguns dados aqui até para compartilhar, antes de apresentar o nosso convidado, que na Forbes, mais de 40% das habilidades humanas mais valorizadas em 2024 não existiam há 5 anos. E na Harvard Business Review, destaca que a inteligência artificial não vai substituir as pessoas, mas vai substituir quem não souber utilizá-la. De acordo com o meu convidado aqui, ele tem alguns comentários para fazer sobre isso, viu? E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. O que fazer para a IA não nos engolir no mercado de trabalho? E principalmente quais comportamentos vão continuar sendo essenciais para a gente desenvolver no mundo cada vez mais automatizado. E para essa conversa, eu recebo o William Maza, engenheiro paulista que veio para Joinville em 2017 e ainda tem sotaque, né? Ainda. Eu não vou perder nunca. Não, né? Não. Transferido para uma grande empresa aqui em Joinville, onde acompanhou aí uma carreira executiva, fez uma transição de carreira também bem interessante, né, Maza? E Maza decidiu mergulhar no universo da inteligência artificial, fez uma especialização, uma pós-graduação, deixou o mundo corporativo e hoje é empreendedor, professor e palestrante na área. É fundador de uma empresa de educação em IA, professor do MBA da XP Educação e mais recentemente passou a integrar o corpo docente da PUC do Paraná na pós em inovação. Além de logo lançar o seu livro, né, Maza? Mas é um prazerzão te receber aqui. Eu acho que a gente já tem um tempo assim que a gente tá... Eu acho que eu acompanhei um pouco da tua transição ali, já fiquei com muita vontade de conversar contigo, né? Engenheirão de essência e fazer uma transição de carreira já foi disruptivo, né? E eu quero te agradecer pelo teu tempo, pela tua disponibilidade e compartilhar um pouquinho aí do que tu vem fazendo enquanto pesquisando e compartilhando esse tema de inteligência artificial. Legal, Lenir, eu que agradeço a oportunidade. Na verdade, eu não fiz uma transição de carreira, eu fiz uma virada de mesa. Nossa! A transição de carreira foi só no começo, depois foi uma virada de mesa, porque depois de 20 anos trabalhando como CLT no mundo corporativo, eu saí para empreender numa área que eu não conhecia e nunca tinha trabalhado. Nossa! Eu simplesmente saí e falei, bom, agora eu sou isso aí. E aí fui pro mercado, desenvolvi lá um produtinho lá na época e fui dizendo, agora eu sou isso aqui. E aí imagina a cara das pessoas, né? Tá, mas... Largou a estabilidade? Larguei a estabilidade, larguei tudo. Mas assim, é um movimento que falando assim, dá a impressão que me deu um estalo. Acordei num dia, E não foi assim de forma alguma. Porque eu estudei uma engenharia, que é uma engenharia que não está muito relacionada à evolução tecnológica. Uhum. Então isso sempre me incomodou, o fato de ser engenheiro e não estar envolvido com tecnologia diretamente. E aí eu sempre fiquei me perguntando como é que eu faço. E aí na época da pandemia, a empresa deixou a gente em casa 3 dias por semana, por todos os motivos que a gente já conhece. E eu falei, bom, se eu ficar em casa 3 dias sem fazer nada, eu vou enlouquecer. E aí eu comecei a fazer uma pós-graduação, assim, sabe, sem nada. Não é aquele negócio, eu fiz um plano, nada disso. Eu fiz uma que eu achei que eu tinha que fazer em inteligência artificial. E na medida que eu fui fazendo, eu falei, não é possível que essas coisas que esses caras estão falando nessas aulas é desse jeito como eles estão falando, não é possível. Porque não era o teu dia a dia, né? Não era o meu dia a dia, eu não conseguia acreditar. Sabe quando você fala assim, isso aqui tá bom demais para ser verdade? Mas como eu era gestão de uma manufatura, eu tinha um campo de aplicação absurdamente alto. Aonde eu olhasse, eu podia aplicar. E eu comecei a aplicar. Apliquei aqui, apliquei ali, falei, nossa, esse negócio funciona. Mas funciona assim, com gosto. E percebi que o mundo ia se encaminhar para isso com muita veemência, porque eu falei, poxa, se eu que estou aqui na indústria há 20 anos, enxerguei isso aqui vale para indústria farmacêutica, para banco, para varejo, para tudo. Falei, isso aqui vai mudar o mundo muito. E foi quando aí, depois de 2 anos, você vê, entre o começo da pós, terminar a pós, aplicar e ter a coragem de virar a mesa, foram 2 anos.
Então, foi isso que aconteceu. Hoje já faz aí 3 anos e meio dessa decisão. Parece que é muito tempo para ti que mergulhou nesse processo, mas comparado aos 20 anos, né, Márcio? A gente ainda tem chão para bater os 20 anos da CLT e para perder essa mentalidade de funcionário, né? Porque eu tive, né? Porque eu fui funcionário por 20 anos. Então, de repente, você não tem mais aquele salário caindo todo final de mês, você não tem mais férias, você não tem mais final de semana. Mas aí eu descobri aquilo que eu sempre soube, mas eu não tinha vivenciado na prática. Que quando você faz alguma coisa que você realmente ama de paixão, pra mim, trabalhar de sábado, trabalhar de domingo, sabe? Pra mim é super tranquilo. Quando eu trabalhava na CLT, eu detestava, né? Que eu falava, meu, sábado e domingo eu quero descansar. Hoje, eu trabalho todos os dias da semana, só que como que eu faço? Eu não faço uma carga muito pesada nenhum dia, mas eu trabalho e descanso todos os dias. Então, assim, a minha segunda-feira, a minha terça, a minha quarta, a minha quinta, a minha sexta, meu sábado e meu domingo, eles são meio parecidos até. Cadenciados. Cadenciado, não me estressando demais e descansando um pouco e trabalhando. Então, eu consegui dosar e, assim, tranquilíssimo de fazer isso, sabe? Me divirto fazendo o meu trabalho hoje, então estou bem tranquilo, bem feliz em relação a essa mudança e arrependimento zero. Porque o mundo não vai sofrer um revés analógico e voltar a ser como era. Muito pelo contrário, a gente está vivenciando o começo de uma nova era que vai mudar a humanidade para sempre. Né? E é isso que até, eu acho que a gente tem, assim, duas experiências muito incríveis, né, Márcio? Porque, assim, vindo da indústria, né, do modelo muito tradicional, Sim. Ainda mais nós aqui em Santa Catarina, que respiramos indústria, né? Cresceu, então, assim, chegou numa carreira executiva, talvez o sonho de muita gente, e percebeu, assim, que eu preciso mudar. E não é porque tá ruim, é porque eu tô vendo oportunidade, eu tô vendo possibilidade. E se eu ficar aqui, talvez eu demorar muito para fazer tudo isso que eu tô imaginando que dá para fazer, né? Você sabe que um drive importante para mim foi quando eu comecei no meu processo de cidadania italiana, que eu comecei a investigar as origens da família, como que foi. A família por parte da minha mãe veio da Espanha e a família por parte do meu pai veio da Itália. E aí, ouvindo as histórias da coragem que eles tiveram de deixar a terra deles, entrar num navio sem informação nenhuma. No caso dos meus avós de parte de espanhola, estavam fugindo da guerra civil. Entraram no navio, camponeses, não sabiam nem para onde estavam indo. Entraram e vieram para o Brasil e tal. E eu fico pensando, olha o que esses parentes distantes tiveram coragem de fazer. E aí eu tô aqui, será que eu mudo de ramo profissional? Será que eu dou uma vida? Pareceu tão pequeno, perto de tudo que eles fizeram, assim, sabe? E hoje eu ainda olho pra trás e falo assim, nossa, isso aqui, se eu contasse pro meu tataravô, ele ia falar, você tá preocupada com isso, rapaz? Isso aí isso é uma coisinha, né? Pouco, é muito né? pouco perto do que eles passaram, né? Então, um dos principais drivers na época foi esse aprendizado ancestral, de que eles tiveram tanta coragem de pegar uma família com filho e entrar num navio sem saber nem pra onde estava indo, que eu falei, gente, acho que mudar de carreira não deve ser tão mais... não deve ser mais complexo. E além, assim, né, de te inspirar isso, né, Márcio? Porque, sim. assim, ó, o difícil, ele vai ser todo o tempo, Sim. né? Todo momento. Eu me imagino nesses 3 anos e meio, assim, de... Meu Deus, o que eu fiz? Se realmente... Enfim, a gente tem as incertezas. Tem. Né? Mas assim, o teu propósito acaba sendo maior, né? E eu fico imaginando assim, ainda mudar para uma área também que está sendo tateada, né? Como é que tem sido isso para ti? Eu te acompanho no LinkedIn, te acompanho nas redes sociais e eu vejo assim que tu tá indo nesse processo de educação para muita gente, né? Construindo ou compartilhando esse repertório, porque parece que é muito novo, né? Exatamente. Assim, eu ganhava bem, eu ganhava bônus, eu ganhava carro da empresa, eu ganhava todos os benefícios que um profissional do mundo corporativo almeja, né? Uhum. E foi bem difícil, assim. Sabe que o primeiro ano eu não ganhei nenhum real. Nenhum real. Sério? Zero. Mas tu se preparou para esse processo? Eu me preparei. Aí um ano sem ganhar R$1. Aí no segundo ano eu ganhei 15 mil reais no ano inteiro. Então você imagina, Uau. 2 anos com uma remuneração que eu ganhava muito mais que isso. Né? Então assim, nesses 2 primeiros anos eu cheguei a ensaiar várias vezes como seria o meu retorno.
com que chefe que eu ia falar, porque eu tive vários chefes, né? Com qual que eu ia falar, qual que ia ser meu discurso. Cheguei até a ensaiar, e aí eu ficava pensando, falei, poxa, mas eu consegui fazer o mais difícil. Voltar seria uma vergonha tão grande. Quer dizer, tentar voltar, né? Porque nada garante que eu ia conseguir. Sim, sim. E aí, graças a Deus, eu consegui resistir a tudo isso. E também os projetos começaram a aparecer mais. Só que esse negócio da educação é verdade, porque eu comecei a perceber que eu batia na porta das empresas para falar de IA e parecia que eu estava falando, assim, grego e ao contrário ainda, não era só grego, né? E eu comecei a perceber que eu devia participar por gostar também de falar em público, de dar aula. Sim. Já ter essa habilidade. Eu lembro que tu fazia uma série de lives na pandemia, né? Exatamente. Então eu falei assim, eu tenho que ajudar a orientar as pessoas, os profissionais, e isso me ajuda muito, porque eu publico conteúdo todos os dias nas principais redes sociais, e eu percebo quanto que isso me ajuda a conseguir cliente. Porque as pessoas simplesmente... É aquele negócio, você fica inculcando. O cara da IA, o cara da IA, o cara da IA, o cara da IA. Vai retroalimentando a tua rede com aquele teu discurso que hoje tu já publica, Exatamente. Né? Aí não passa nenhuma semana, pelo menos dos últimos 1 ano, não tem nenhuma semana que eu não recebo, no mínimo, um contato de alguém, ou para tirar uma dúvida, ou para perguntar o que eu faço, para entender melhor quais são as soluções. Explorar um pouquinho mais. Explorar um pouco, ou efetivamente, assim, quero um orçamento, dá para fazer isso rápido, né? Então, eu estou bem feliz, porque na semana passada o pessoal de Curitiba entrou em contato comigo, eu tinha estreitado, né, o contato com eles lá, mas aí a gente se distanciou, e aí uma grande multinacional lá de Curitiba estava procurando o que eu faço, e aí eu fechei um contrato legal com eles lá, então eu percebo que o negócio tá tracionando, né? E aí, diferente do mundo da CLT, que é o que sempre me encantou do empreendedorismo, não tem um teto, né? Eu posso ganhar a mesma coisa que eu ganhava 2 vezes, 3 vezes, 5, 10, 50, 100, não tem nenhum limite. E isso é um negócio que eu acho que é a grande recompensa de quem empreende, né? Mas existe o risco, né, Márcio? Existe o risco. E até antes de entrar aqui com a gente falar um pouquinho desse impacto, né, da inteligência, quando a gente fala de fazer uma mudança, né, de empreender, de abrir o negócio, 24 meses. É o tempo para você começar a colher frutos, né? E eu vejo, assim, que existe essa ansiedade muito grande, né, mas se eu já sou executiva que as pessoas me conhecem, a virada de chave vai ser rápida. E não é, né? Então, 20 é um dado de Sebrae isso, né? Não Muitas vezes a ignorância é uma bênção. Porque eu lembro que quando eu saí, aí já tinha tomado a decisão, eu fui conversar com alguns amigos aqui, principalmente de área comercial, um deles falou assim pra mim, não, cara, você vai estar no cliente hoje, daqui 1 ou 2 anos ele vai te chamar. Eu falei, que? 2 anos? Eu falei, não, você tá maluco, porque você é louco, você imagina, tal. Consultoria, aí foi engraçado que quando deu 2 anos, uma empresa que eu tinha ido me chamou assim exatamente nos 2 anos. Eu peguei o telefone e liguei pra ele. Falei, você lembra que você tinha me falado? Claro que eu lembro. Eu falei, cara, você acredita que a empresa tal me chamou agora? 2 anos, foi muito engraçado. Foi 2 anos depois ela me chamou, fizemos o trabalho, tudo. Então, assim, se eu soubesse de um negócio desse antes de ter feito a transição, isso já teria me amedrontado muito, entendeu? Então, às vezes, a ignorância é uma benção. E outra coisa, né? Não ter opção é uma maravilha. Tem um filósofo que chama Schopenhauer, que ele fala que você fica sempre transitando entre 2 opções, né? E que quando você não tem opção, você não tem sofrimento. Você só sofre quando você tem uma opção, porque aí você sofre entre A ou B. Agora, quando você não tem opção, não tem sofrimento. Porque assim, ou dá certo, ou dá certo. Então, tá tudo. Isso daí é muito bom, aquele negócio que o Napoleão Hill fala de queimar os barcos, né? Aquela história do exército que chega numa terra estrangeira e o comandante manda queimar os barcos. Ele fala, ou a gente avança e conquista, ou a gente vai morrer no campo de batalha. Se os barcos estiverem aqui, a gente vai ter a tentação de querer voltar e pegar os barcos para fugir. Então, você queima os barcos. Então, assim, ou é ganhar, é matar ou morrer. Exatamente. E isso a gente fala muito no processo de aconselhamento de carreira. Justamente pela expectativa das pessoas. E esse não é um número mágico, são dados. Sim. Né? E agora me conta assim, Masa, nessa processo de construção, como é que você percebe que a gente está em relação à IA no mercado de trabalho? Como é que as pessoas estão encarando esse processo? Porque tu tem o contato tanto da empresa quanto de gente que te procura, né? Imagino que tu dá palestra, vem meia dúzia fazer fila para te procurar depois. Sim. Né? Como é que tu tá percebendo, assim... Muito medo,
muito medo do que tem por vir, muita dúvida, as pessoas querendo utilizar, não sabendo começar, não sabendo exatamente quais ferramentas utilizar. Aí também muitas empresas estão dificultando porque também tem medo da questão da segurança das informações. Então eu sinto assim um ambiente tenso, onde os profissionais estão buscando informações, estão buscando aprendizado, mas assim, porque a água está subindo, assim, sabe? Não é por proatividade, por querer conhecer uma nova ferramenta, é porque estão percebendo que cada vez mais se fala nesse assunto e que a IA vem tomando corpo, e interessante que é a primeira vez que uma tecnologia assim tão disruptiva entra no escritório. Porque se você pegar as revoluções industriais, ela sempre foi no piso, né? Se você pegar a primeira revolução industrial lá da Inglaterra, lá foi nos teares mecânicos, na máquina a vapor. Aí depois a revolução segunda lá com o Ford, lá na década de 20, né, no chão de fábrica. A terceira no final da década de 80, referente à automação com robô. Nunca entrou no escritório, essas revoluções sempre ficaram lá no operacional. Agora nós estamos passando por uma revolução que entrou nos escritórios. Tá pegando o colarinho branco, que a gente chama, e do assistente ao presidente. Exatamente. Já tem empresa na Ásia que tá rodando com o CEO, que é uma inteligência artificial, e tendo um resultado melhor do que quando era um CEO humano. Então, assim, é um negócio que tá mexendo com a cabeça de todo mundo, e a gente vai viver tempos desafiadores aí pela frente. A gente estava falando sobre isso, né? Ser substituído ou não ser substituído. Acho que tem carreiras e carreiras, né? Conta, assim, o que você vem percebendo ganhando mais espaço e que comportamentos que as pessoas também precisam adotar, né? Porque eu vejo que as pessoas elas não se preocupam em entender o negócio que elas estão, algumas, né? Elas vão, o que tá todo mundo buscando? O que tá mais de acesso? Como é que você vem percebendo isso? O melhor trabalho que eu já vi foi o próprio LinkedIn que produz. Como eles têm uma base de dados infinita sobre o mercado de trabalho, eles produzem conteúdos extraordinários. Sim. Então, eles publicaram um conteúdo no ano passado dizendo, assim, dos impactos da IA generativa, né? Que eles falam de IA, mas a IA generativa, que é essa que cria conteúdo, que cria a partir dos dados que ela foi treinada. Qual que é o impacto? Aí o que eles fizeram? Eles dividiram os profissionais em 3 categorias. Os ameaçados, os ameaçados, os potencializados e os que estão salvos, vamos dizer assim. Isentos disso. Isentos, assim. Então eles separaram nesses 3 grupos. E aí eles foram dizendo para cada um deles o que está acontecendo e o que não está acontecendo. Então, por exemplo, quem que está isento disso? Atleta, dançarino, dentista, militar, sabe? Que são profissões que a IA, ela vai afetar de alguma forma, mas nunca vai ter substituído. Quando você estiver com dor de dente, você não vai entrar no chat GPT e falar assim, tô com dor de dente, como que eu corrige faço? Essa dor, né? Então, esses são os protegidos. Os potencializados são aqueles que aquele profissional com uma IA do lado, que ele souber mexer, ele vai arrebentar. Então, por exemplo, marketing. Essa acho que é a área que é o maior símbolo financeiro, né? Tipo, olha, um profissional bom que domine aquilo, eles juntos, fazendo essa parceria, nossa, eles vão voar. Então, esses são os potencializados. E os ameaçados são aqueles em que, por uma coincidência, não é demérito nenhum dos profissionais, eles não têm culpa nenhuma, é uma coincidência do que a IA consegue fazer versus o que eles fazem. Então, não é porque eles não são bons, não é porque eles erraram em alguma coisa, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com uma coincidência entre a ocupação que a IA faz e o que eles fazem. Por exemplo, né, tradução, essas partes mais administrativas, né? De atendimento ao público, principalmente esses atendimentos de telefone, de contato por WhatsApp, essa prospecção ativa, passiva, isso aí a IA já faz. Já faz, né? Então, é só uma questão das soluções ficarem um pouco melhores, né? Porque ainda tem umas que são bem feitas, outras que são mal feitas. Mas isso é questão de, sei lá, mais 6 meses, 1 ano, para ficar bem redondinho. E a gente, assim, eu diria que por essa questão de atendimento, a gente não vai mais conversar com pessoa. A não ser que seja assim, um serviço muito VIP. Imagina um escritório de advocacia que só lida com grandes empresas, milionárias.
O cara não vai aceitar ser atendido por uma IA. Sim. E aí vai ter o atendente humano, e eu até acho que isso vai ser até uma propaganda. Aqui os nossos atendentes são humanos. Uau, entendeu? sério? Tipo, você pagar mais por isso, porque vai ser uma onda, banco, Já plano é. de saúde, financeira, tudo vai ser com IA. Pizzaria, sabe? Tudo. E aí, aqueles que tiverem humanos vão fazer aquela propaganda como se estivessem fazendo um serviço assim, é o diferencial. E já tá acontecendo, já tá acontecendo. Então, por exemplo, eu almocei com um executivo na semana passada, que ele tava me dizendo de uma empresa de bens de serviço, que a propaganda dela é isso. Aqui você não vai ser atendido por uma IA. Aqui quem vai te atender é um humano. Já usando isso como recurso de diferencial. Agora, assim, né, o medo é algo que acaba sendo unânime entre as pessoas, né? Qual é o segredo, talvez, para eu desbravar esse mercado? Porque é muita coisa para consumir. É muito conteúdo para consumir. O que tu recomendaria para um engenheiro, por exemplo, né? Talvez o marketing e tal, mas qual é o primeiro caminho para ele começar a se... Depois ler o teu livro também, né, Mas eu fiquei pensando nisso agora. Mas qual é a primeira atitude que ele precisa ter para começar eu acho que a fatiar esse problema, ou esse desafio, essa tendência? Eu acho que a primeira coisa é aceitar que a IA veio para ficar e que ela tá mudando. Não é uma tendência. Não é assim, lá em 2040, lá em 2080, não, é agora. Então, assim, você aceitar isso... Dói menos. E aí, a partir do momento que você aceita, você respirar fundo e falar assim, tá bom, vai, deixa eu ver na minha área, porque isso muda muito de uma profissão para outra. Então, assim, o que tá acontecendo na minha área? E assim, o começo mais intuitivo 99% das vezes é o ChatGPT, que hoje é a ferramenta de inteligência artificial generativa mais conhecida. Né? Só pra você ter uma ideia, né? Hoje são 700 milhões de usuários no mundo, e se você somar todos os usuários das outras, dos concorrentes, Gemini, Copilot, Claude, Perplexity, não dá 10% dos usuários do ChatGPT. Então, assim, é uma diferença, assim, desproporcional. Então, hoje... eu começaria dando um uso profissional, e não chegar no ChatGPT e perguntar quem foi Santos Dumont, ou perguntar uma receita de bolo de laranja, assim, sabe? Não que você não possa fazer isso, sim. Mas que você já tente enxergar como que profissionalmente essa ferramenta, que é espetacular, como que ela pode te ajudar a fazer o seu serviço hoje. Então, por exemplo, ontem eu comecei uma turma com um pessoal que eu tenho uma parceria em São Paulo. A gente começou a 8ª turma de IA aplicada em RH. Então, são executivos da área de recursos humanos do Brasil inteiro. Às vezes tem gente até do exterior que faz com a gente. Então, assim, são 4 aulas. A primeira foi ontem. Aí, obviamente, tem o grupo de WhatsApp. E um dos parceiros foi lá. E aí, pessoal, já estão aplicando e tal. E, assim, umas 3, 4 pessoas responderam de imediato. Não, já estou aplicando. Porque é uma IA que tem essa característica, né? Você aprende, você não precisa esperar 6 meses treinando. Você vai, alguém te dá uma orientação mínima, você vai ali, você já começa a beneficiar. Então, a gente brinca que a aula é de manhã, voltou do almoço, já aplica. E os próprios usuários, os próprios alunos estão dizendo isso pra gente. Não, já estou usando, já estou vendo essas técnicas de prompt que você ensinou aqui, tal. Então, ela tem essa característica de ser para profissionais que não são de tecnologia, e o aprendizado, a curva de aprendizado é muito rápida. Quando você aplica, né? E eu acho que talvez enquanto comportamento, né, mas acho que vem muito essa coisa da curiosidade e da atitude, né? Eu vou esperar primeiro o modelo pronto. Não, já vou experimentar, já vou tentar aqui várias formas, porque muito das ferramentas também são intuitivas, né? E parece que as pessoas que nem no Word e no Excel, elas só usam o básico, sempre o básico, né? Eu acho que buscar depois recurso para aprimorar o uso da ferramenta dentro de cada área. Entender que a IA é uma ferramenta, né? Então é engraçado, a gente vai ficando mais velho e aí você vai usando a sua própria história, né? O meu primeiro emprego em 1900 e não interessa foi como instrutor de informática. Foi o meu primeiro emprego, E eu peguei esse negócio de dar aula de Excel, era bem o comecinho da internet, eu dava aula de internet, ensinava as pessoas a criarem o e-mail, a navegarem na internet, entrar no site da Amazon, que não era nem sombra do que é hoje. E é engraçado estar vivendo isso com a IA, porque é idêntico. A mesma coisa que eu vi lá no começo, quando eu chegava para as pessoas e falava assim, vamos criar um e-mail. Mas para que serve um e-mail?
Aí tinha que explicar. Nossa, imagina. Aí a pessoa entrava no Word. Isso aqui é como se fosse uma máquina de escrever? Aí, por exemplo, só pra você ter uma ideia, né? Eu nunca vou esquecer de algumas cenas. Por exemplo, a pessoa escreveu lá o texto e para deixar centralizado, ela ia batendo numa barra de espaço igual fazia na máquina de escrever. Exatamente. Tendo na máquina de escrever. Então, eu lembro das pessoas batendo na barra de espaço e eu falava, não, tem uma função, você seleciona, tem uma função que é centralizar. Elas ficavam maravilha, nossa, eu apertei e centralizou o texto, nossa, que incrível. Essa mesma dinâmica, esse mesmo brilho, eu vejo quando eu dou uma aula sobre ChatGPT e, por exemplo, falo assim para a pessoa, olha, pega uma planilha de Excel e pede para o ChatGPT fazer um gráfico de coluna sobre esses dados. Nossa, mas isso no Excel não é fácil de fazer. E ele faz em 2 segundos. E aí a pessoa olha e fala, nossa, já está pronto já? Sabe? Então, olha, eu vou falar para você que é absolutamente igual a reação, porque no fundo é a mesma coisa. São ferramentas que estão disponíveis. Como a calculadora foi ferramenta um dia. Né? Eu lembro que eu estava estudando um pouco sobre isso. Quando a calculadora surgiu no final da década de 70, foi um rebuliço. Porque as pessoas faziam as contas na mão. E aí, de repente, chegou um cara lá com uma calculadora, todo mundo, mas por que você tá com a calculadora? Porque ela faz a conta muito mais rápida. Não, mas aí você vai ficar burro, você não vai mais aprender a fazer conta. Ele falou assim, não sei se eu vou ficar burro não, mas eu vou usar porque ela faz a conta muito mais rápida. Então, tudo é isso, são ferramentas, né? E até mesmo para fazer boas perguntas tem que conhecer do tema, né? E olhando para comportamento, mas até porque eu acho que tanto na área de gestão de pessoas e que comportamentos você percebe que hoje são diferenciais, independente de função. Né? Para que eu possa realmente, nem digo diferencial, mas preocupar esse espaço usando inteligência artificial. Então vamos lá, os comportamentos que eu estou vendo hoje que são diferenciais. Primeiro, coragem. Olha que coisa interessante. Como assim coragem? É isso que eu falei de aceitar que a IA está aí e que você vai ter que inseri-la no seu jeito de trabalhar. E isso tem que ter coragem para olhar para sua própria carreira e falar assim, não, eu vou fazer de um jeito diferente. Às vezes gente que faz há 20 anos do mesmo jeito tem que ter coragem para mudar. E é bem legal o que você está falando, porque eu acho que é coragem, assim, às vezes, de abandonar tudo que você tinha, tudo que você aprendeu e olhar de outra forma. Esse mesmo relatório que eu citei do LinkedIn, em determinado momento, o LinkedIn fez um estudo muito interessante dizendo assim, eles pegaram os profissionais de 2015 a 2023 e disseram que, em média, o profissional ele teve que reaprender nesse período 25% das atividades que ele fazia por causa das tecnologias dessa época. Ou seja, se ele sabia fazer 4 coisas em 2015, quando ele chegou em 2023, se ele soubesse fazer as mesmas 4 coisas, uma delas tinha mudado o jeito de fazer por causa da tecnologia. Aí eles estimaram que de 2023 a 2030, que é o mesmo período, só que é o que eles estavam projetando, que isso vai ser 65%. Ou seja, se a pessoa chegou em 2023 sabendo fazer 10 coisas, se ela chegar em 2030 com as mesmas 10, entre 6 e 7, ela teve que reaprender a fazer usando a IA. E assim, isso é tão verdade que, por exemplo, eu tenho certeza absoluta que daqui 1 ano, 2 no máximo, nos processos seletivos, ninguém mais vai falar assim, Excel fluente, Word, PowerPoint, porque a IA faz tudo isso. Você tem que saber usá-la para que ela faça para você, você tem que saber conferir, né? Porque também se você confiar nela cegamente, você vai ter problemas. Mas assim, ela faz por você. Então, para que eu vou contratar um cara que sabe fazer em Excel um gráfico que ele demoraria 2 horas para fazer se o ChatGPT faz em 2 segundos? Entendeu? É muito mais produtivo fazer no ChatGPT e não tem vergonha nenhuma usar o ChatGPT se ele me entrega. E com isso, as pessoas vão deixar de aprender, de saber fazer isso no Excel. Não porque, vai emburrecer. É a mesma coisa da calculadora. Eu vou fazer a conta na mão, se eu tenho aqui o negocinho que eu aperto os botões e me entrega direto. E eu vou investir desse tempo que me sobrou com outras coisas. Com outras coisas, exatamente. Por exemplo, o público que sofre muito com a IA, esse é o público dos advogados. Porque eles entendem que a IA vai substituí-los, que a IA, sabe, é um público que assim, que alguns profissionais estão sofrendo muito. E eu sempre, quando eu falo com os advogados, vocês estão sofrendo à toa. Porque a IA vai facilitar a vida de vocês, para vocês terem uma vida menos insana, com aquele negócio de prazo, sabe? E vocês vão poder se relacionar mais com os clientes de você. Aquele café que nunca sai, você vai poder tomar com ele agora. Você vai poder ir lá bater na porta dele para ver novos negócios, que a produtividade do escritório vai aumentar tanto, que de repente aquela fila de coisas que você não pegava, que você não fazia, porque não tem recurso, agora você vai ter. Então, assim, em vez de olhar como a IA não é um advogado.
A IA nunca vai substituir o advogado, não vai substituir. Agora, um advogado que domine a ferramenta de IA e use como parceiro, nossa, esse aí vai ter produtividade. Vai arrebentar e vai ter tempo para fazer aquilo que hoje ele não tem. Exato, e que vai ser mais consultivo, talvez, né, Masa? Que é talvez a oportunidade que ele vai ter. Tu falou coragem, que outro comportamento? Então, coragem para mim é o mais importante. Curiosidade, porque você tá de frente para a ferramenta e tá bom, eu já tenho a coragem, só que aí tá, como é que eu faço aqui? Tá certo que tem 200 canais de YouTube, mais 10 mil influenciadores de TikTok e Instagram que vão te ensinar, eu sou um deles, inclusive. Que legal. Mas assim, você tem que ter a curiosidade, porque como afeta todas as profissões, por exemplo, outro dia me ligaram e falaram assim, mas tem um curso de IA aplicado para arquiteto? Eu falei, puta, não tem. Então, você percebe, mas eu sou arquiteto. Aí eu vou ficar de fora? Não, eu tenho que... Tá, como é que eu uso esse negócio aí, entendeu? Uhum. Então você percebe que o arquiteto, aí por exemplo, pega uma função de... Eu sou um analista financeiro, que aí tem muita aplicação. Sim. E aí, tá bom, como é que eu pego isso que eu faço e uso esse tal de ChatGPT? O que ele pode fazer por mim? Sabe, esse espírito de não ficar esperando, por exemplo, quem trabalha numa empresa, a empresa tem que me treinar. Sabe, essa mentalidade? Senão eu não vou fazer. Senão eu vou fazer do mesmo jeito. E se eu te falar que eu vejo esse comportamento até em empresa de tecnologia, você acredita? Não. A gente fica pensando que, a indústria, né? Eu trabalhei num ambiente super conservador, tal. Fiquei 7 meses num projeto, numa empresa de tecnologia. A mentalidade, eu não vou falar que é igualzinho, que seria injusto, mas é 10% mais corajoso ou mais disruptivo que ainda a maioria dos funcionários, porque é o medo, é o ser humano. O ser humano ele pode estar na empresa de tecnologia ou ele pode estar na indústria mais conservadora. É com ele o negócio, sabe? É na essência, né? É na essência. Então, coragem curiosidade. E curiosidade. Para mim, essas duas são as mais importantes, porque as outras... Esse mesmo relatório do LinkedIn, eu tenho que te passar esse relatório do LinkedIn que você vai adorar. Compartilhar ali. Porque esse relatório do LinkedIn também fala sobre as soft skills e eles fazem um trabalho muito bacana, que eles fazem o seguinte, eles querem responder se a IA vai substituir completamente o serviço humano. Aí o que eles fazem? Eles pegam todas as skills que tem no LinkedIn, liderança, trabalho em equipe, Excel, eles misturam as skills, as softs e as hard, e eles chegam em 1.400. Uau! Aí eles falam o seguinte, 800 não são replicáveis pela IA. Eles chegaram em 1.300, 800 não são replicáveis e 500 são. Aí eles discutem no relatório e falam assim, mas espera aí, quase o dobro das skills não são replicáveis pela IA. Então eles já começam a dizer assim, então esse negócio de que a IA vai substituir o ser humano, né, o profissional, depende muito de cada profissão. E aí eles vão fazer, esse relatório ele vai continuar dizendo, tá bom, então nas profissões, aí que eles fazem aquela divisão dos potencializados, porque as hard skills, que são as que a IA vai fazer, já faz... vai substituir bastante serviço humano. Agora, as soft skills, o ChatGPT nunca vai motivar uma equipe. O ChatGPT nunca vai ser um líder do time. Entendeu? Então, a conclusão de um relatório de 500 páginas do LinkedIn, no final, as soft skills não muda nada. Não muda nada. Então, aquelas habilidades que são pedidas há 200 anos, vão ser né, elas vão ser mantidas. Empatia vai continuar. Empatia, trabalho em equipe, liderança, proatividade, tudo isso que é tão importante no mundo do trabalho, vai continuar sendo no mundo do trabalho com a inteligência artificial. Independente de carreira, independente. Né? Isso é muito legal, porque quebra aquele negócio da gente ficar imaginando que vai ser os Jetsons, né, o desenho dos Jetsons, só que no mundo corporativo, onde só tem robô, tá? Não vai ser assim. E eu vejo com tudo isso, assim, muita necessidade de inteligência emocional também, né, Masa? Porque, assim, as pessoas ficam numa pira e elas não conseguem filtrar, elas não conseguem fazer gestão do tempo para se apropriar desse conhecimento, enfim. E aí, às vezes, fica nessa ansiedade desnecessária, porque não fatia esse medo, não se organiza. Então, na dúvida, deixa eu esperar a empresa me treinar, né? Você sabe que a área que vai ter que vestir essa camisa e aí não tem escolha, é o RH. E o RH vai ter um desafio duplo porque a revolução também está passando pelo RH. Então o RH vai ter que trocar o pneu da bicicleta com a bicicleta andando. Porque ele vai ter que apoiar de uma maneira muito estratégica
essa transformação do mercado de trabalho, sendo que o RH está passando Também junto. vai estar passando. Então, o que eu tenho proposto para as empresas que ainda, você vê, ainda não consegui convencer nenhum cliente ainda, mas estou brigando, que é o quê? Quer implantar IA na sua empresa? Tem que começar pelo RH. Mas por que não? Não é na área de TI? Não é no desenvolvimento de produto, é na área do RH. Mas por quê? Porque o RH é a área mais visível da empresa. Todo mundo tem alguma relação com a controladoria. Tem gente que não tem nenhuma relação. Aliás, você não quer nem chegar perto da controladoria, que você chegar lá é capaz de eles cobrarem alguma coisa lá e você fala, não, eu quero chegar... Algum centro de custo algum aqui, centro de custo, você passou aí e tal, você vai tomar um café lá perto, o controller te chama, você quer fugir. Cadê a notinha? E agora o RH não, o RH todo mundo entende o que faz. Então é uma área que, por coincidência, também tem muitas atividades que podem ser feitas pela IA, e devem ser feitas, porque aí o próprio RH vai entender exatamente o que acontece, como que não é. Ele vai passar por essa transformação e toda a empresa vai estar olhando. E aí, uma vez que o RH for o pioneiro nisso e souber, porque está sentindo na pele o como é, aí o RH vai começar a apoiar. Vamos apoiar o jurídico, vamos para cá. Pô, vamos a empresa, desdobrar, né? Assim, a empresa que enxergar isso, na minha visão, vai sair na frente. Que legal. Porque quem quiser implementar a IA, como eu tenho visto em um monte de empresa, faz o disco voador da IA chegar. Sabe aquele negócio que não tem relação com nada? Cria uma área de inovação daqueles caras que ficam na sala, que não fala com ninguém. Não interage com ninguém. Não interage com ninguém. Fica todo mundo morrendo de medo que dali vai sair uma automação que vai tirar o emprego de todo mundo. Não conversa com ninguém. Quem tá fazendo isso daí, pra mim, não tá indo pelo melhor caminho. E talvez faz sentido também, que eu acho que essa mudança até de mentalidade. Né? Pô, está funcionando isso na área de gestão de pessoas, onde as pessoas têm os fluxos e estão antecipando respostas, estão lidando com o cliente interno muitas vezes de forma diferente. Acho que talvez funcione aqui na área contábil, funciona. Então, me parece que essa vitrine proporciona para a empresa maior fluidez depois e o RH vai suportar todo esse processo Exatamente, vai suportar tanto em carreira quanto em desenvolvimento. Porque no fundo vai bater tudo lá no RH. Né? Na hora que eu começar a colocar uma automação no financeiro, uma na contabilidade, até para os desenvolvedores, o pessoal vai aonde? Né? Vai começar a ter dificuldade, vai começar a sofrer, vai ter uns burnoutzinhos aí e tal, não sei o quê. E sabe, isso vai cair tudo no RH, já cai, né? Mas mas vai ser mais. E se o RH não tiver passado ou passando por isso, talvez vai ter dificuldade de orientar. Agora, você imagina se o RH que começou, o RH que tá passando por aquilo, tá entendendo exatamente, nossa, ele vai conseguir fazer... não por ouvir dizer, mas por estar passando por tudo aquilo e poder apoiar de uma maneira bem mais efetiva. Né? E aí ele vai ser até estratégico mesmo, de fato, né? Exato. Então, e aquele RH que diz assim, olha, o sistema é importante, mas eu prefiro a minha planilha. Não. Esse discurso não cabe mais. Esse vai ser substituído. Esse não cabe mais. Essa mentalidade... Quando você colocar a IA de lado para fazer no caderninho, no papelzinho, na planilhinha... Eu prefiro anotar. Não, eu também prefiro. Se você pegar... Eu tenho um caderno e o pessoal brinca quando eu vou nos lugares. Nossa, mas você tem caderno ainda? Porque as pessoas esperam que eu vou tirar aquele tablet, né, da Apple, que custa 16 mil reais, e eu vou tirar... Eu prefiro o meu papel. E sabe como que eu faço? Eu faço do jeito que um dono de uma empresa me ensinou lá atrás. Que é escrever à mão, aí boto um quadradinho em branco e escrevo à mão. Quando eu comecei a pendência, eu dou um tique, e quando eu resolvo, eu corto, assim. É isso que eu faço, e funciona maravilhosamente bem. Eu já tentei migrar isso para um dispositivo eletrônico, eu acho... Falo assim, eu prefiro o modo raiz nisso. Mas não porque eu sou contra a IA, porque assim, é tão simples que eu vou ficar querendo sofisticar, porque aí esse é o ponto, né? Sim. Quer dizer, a tecnologia ela tem que vir ajudar a gente naquilo que eu preciso. Para eu escrever no papel, um negócio que para me organizar é fácil, eu prefiro isso. Eu não preciso botar IA num negócio que funciona. Uhum. Eu vou botar IA em outras coisas para ajudar a minha vida, né? Que otimiza isso. E até aproveitando, né, de RH, vamos pegar o povo de RH, porque a gente tem bastante gente que acompanha também, né? Legal. Quando a gente olha pro ciclo ali, né, de contratar, desenvolver, engajar, até desligar, enfim, mas assim, nesse processo inicial, tem muita oportunidade? Nossa. O RH, de novo, né? Por coincidência, não é por ser RH ou por não ser, é por coincidência da tecnologia. As empresas estão entrando de cabeça, assim, com as ferramentas. Então, como é que é o nome em inglês? São os nomes bonitos, quando a pessoa está entrando na empresa, como é que chama? É o onboard que chama, né? Isso, acompanhamento. Então, no onboard...
na avaliação de desempenho, no acompanhamento da folha de pagamento, nos treinamentos. A IA está ajudando em todas as áreas, no recrutamento e seleção, na triagem de currículo. Eu dou um treinamento, eu falo muito com o pessoal de RH e eu ensino nesses meus cursos uma ferramenta que o próprio recrutador consegue fazer, que faz a triagem dos currículos, só que de uma maneira que ele diga como ele quer que seja feita a triagem. Não é uma ferramenta de mercado. O próprio recrutador fala, não, eu quero que você faça a triagem baseada na descrição de vaga, mas eu quero que você valorize mais a experiência. Em segundo, eu quero que você valorize mais a formação. Aqui nessa vaga, idioma é importante. Então, ele cria o bot dele que analisa o currículo de acordo com o interesse dele. Com os filtros que ele entende. Exatamente. Aí ele cria uma ferramenta dele. Olha que coisa linda isso. E aí eu também falo isso nas empresas. Não é melhor, em vez de criar uma área de inovação, você treinar as pessoas da empresa, formá-las para que elas inovem no posto de trabalho delas? Elas consigam olhar processo e dizer assim, peraí. Quem melhor do que um recrutador? Porque se você fizer igual os maias e os incas, o que você tem que fazer? Pega o recrutador, aí chama um engenheiro da computação e senta ali para ensinar para ele como é que faz o recrutamento. Aí, o cara, ela vai falar, ou ele vai falar, aí o engenheiro vai entender com a mente quadrada dele. Eu falo que eu sou engenheiro, posso falar isso, vai entender com a mente quadrada. Aí quando vier a solução, eu tenho certeza que o recrutador vai olhar e falar assim, poxa, mas não é bem isso, né? Não dá para mudar aqui. Se mudar custa mais 300 mil e demora mais 6 meses, então fica do jeito que tá. Então, nunca a solução fica boa. Agora não. Com essas ferramentas de IA, o próprio recrutador, se eu tiver uma equipe de 5, eu posso criar 5 ferramentas, a melhor do William, tem a da Lenir, eles criam, testam, não gostei, eles vão lá, mudam o prompt, e eles fazem até deixar ela bem redondinha. Refinada. Deixou redondinha, pousa ali, e aí, poxa, em vez de ler 300 currículos, eu vou fazer outra coisa, a IA lê para mim, ranqueia, e me entrega aqui, esses aqui são os 5 melhores de acordo com o fit daquela vaga, Vou fazer um refinamento aqui com o dono da vaga e já vou... E é legal isso, né? É legal. E aonde que as pessoas travam nesse processo de implementação? Hoje, olhando para a área de gestão de pessoas. Então, travam porque as empresas ainda deixam muito aberto se pode usar ou não. Então, por exemplo, eu vou lá e treino 5 recrutadoras de uma empresa. 2 usam, uma usa mais ou menos e 2 não usam nada. E a empresa permite isso. Ou seja, ela não muda o processo, ela tá fornecendo uma ferramenta, mas ela tá deixando livre para quem quiser. E isso tá errado, porque a empresa ela tem que ter um processo definido. Então, por exemplo, você imagina, então criamos uma ferramenta que é usando essa ferramenta aqui para fazer triagem de currículo. Então, o papel do gestor da área de recursos humanos, o gerente, o diretor, é chegar e falar assim, gente, é o seguinte, a partir de hoje, aqui na empresa, tá aqui no documento, né? Porque o processo precisa estar definido. Sim. É assim, recrutamento é feito com essa IA. Mas eu não gosto. Então, por que você não gosta? Mas assim, né? Tem que fazer. Até porque a produtividade, ela tá exatamente ali, na implementação. E as pessoas ficam ainda refém de não utilizar. E gente nova, tá? Não fica pensando assim, quem estiver nos ouvindo, assistindo. Já sei, deve ser aquele funcionário de 40 e tantos anos. Muito pelo contrário. E vou falar uma coisa que, para mim, é uma excelente notícia, que é o seguinte, a IA vai trazer de volta todos os profissionais sênior que normalmente são relegados, os mais de 40, os mais de 50. Sabe por quê? Porque esses profissionais têm experiência. E como a IA erra, eles olham e falam, não, isso aqui não é bem desse jeito, isso aqui tem que mudar. Ele tem experiência para olhar o resultado da IA e ser crítico e tal. Enquanto a moçada mais nova, que está aprendendo, que está vindo, muitas vezes a IA passa, não tem conhecimento para dizer se está certo ou se está errado. Então, eu tenho certeza absoluta que esses profissionais vão começar a ser buscados novamente. Por quê? Porque a produtividade aumenta tanto com a IA, que aí se você pega uma pessoa que tem experiência, que sabe analisar, ela vai nadar de braçado. E as pessoas da cidade não têm resistência. Você fica achando que tem, não tem. Eu acredito que não. Não tem. E é engraçado, Masa, porque assim, eu vejo essa predisposição e eu vejo muita gente, assim, a gente vê nos nossos processos, que o nosso dia a dia acaba sendo seleção, de pessoas com 40, 50 mais na ponta da língua com ferramentas. A pessoa não é besta, né, Lenir? Eles entenderam que
eu quero trabalhar menos e quero trabalhar bem, muitas vezes. Você imagina que a pessoa chega assim, ela fazia a conta na mão. Vamos voltar lá na década de 70. Já Aí viu a que tem pessoa, calculadora. aí você chega e traz a pessoa para trabalhar com você e você fala assim, ó, preciso que você fica fazendo conta aqui o dia inteiro. A pessoa sabe fazer conta, beleza, me dá aqui o papel e a caneta. Não, tem aquela maquininha ali, ó, você aperta os botãozinhos, ela te entrega o resultado prontinho. Aí você imagina, a pessoa pode ter 40, 50, 60, 90, 150 anos. Ela olha e fala assim, haha. É óbvio que eu vou usar esse negócio, eu sou besta, né? Entendeu? Eu percebo que isso tem acontecido. Como eu dou muito treinamento, muita palestra, eu percebo assim muito claramente que a maior restrição é do pessoal mais novo. Porque, não me pergunte, não sou psicólogo, não sei te dizer, mas o pessoal mais experiente tá olhando tudo isso e tá rindo de orelha a orelha. Porque tá falando assim, puta, olha, esse negócio aqui vai facilitar a minha vida. Isso vai ajudar muito os profissionais a serem reinseridos no mercado de trabalho, porque as empresas não vão abrir mão. Elas querem a produtividade da IA, mas elas morrem de medo dos erros da IA. Como é que você resolve isso? Contratando um profissional sênior. Uau, que bacana. Muito legal isso. Que bacana. E assim, eu não sabia que tinha tanta resistência, mas eu percebia que tinha muito acesso ou muita busca dessas pessoas. E às vezes vale assim, né? Onde que eu preciso me aprimorar? Talvez enquanto área, né? Deixa eu me acelerar aqui para ficar mais competitivo mesmo, né? Com certeza. Ler o teu livro já é um bom caminho também. Ler o meu livro é um excelente caminho. E conta assim, a gente falou de skills, a gente falou de hard skills também. Em relação, né, a gente falou de curiosidade, adaptabilidade, pensamento crítico. Esses seriam os 3 comportamentos essenciais: coragem, curiosidade. Senso crítico eu não sei. Eu deixaria esses 2, porque assim, a pessoa que entrar nesse mundo e tiver a coragem de colocar a IA do lado, né? Não achar a coragem de enfrentar a IA, ela não é seu inimigo. Não, ela é o seu parceiro, né? Então se você tiver a coragem de dar a mão para ela e vamos junto, vamos. E você tiver a curiosidade de deixa eu aprender como é que é. Por que eu escrevi esse livro que chama Prompt Sem Segredos? Porque você imagina assim, Lenir, o último modelo da OpenAI, do ChatGPT, que é o modelo 5, ele tem 1.000 quatrilhões de parâmetros. 1.000 quatrilhões significa 10 elevado a 18 zeros. Então, assim, é muito dado. Então, quando você entra para fazer uma pergunta, a chance dela não conseguir encontrar o que você quer, não porque não tem a resposta, mas porque se perde nesse emaranhado de informações, é muito grande. Então, o que é o livro? O livro chama Prompting Sem Segredos. O que é prompting? Prompting é essa estratégia de conversar com a IA. Eu usar técnica que foi desenvolvida por engenheiro e por cientista da computação, de como que uma pessoa leiga conversa com a IA de modo que diminui a chance dela errar. Da IA errar, né? Então tem técnica para isso. Então no meu livro, eu escrevi um livro que são 15 técnicas, que eu começo da mais básica até a mais avançada, na qual eu coloco o leitor para fazer uma jornada do tipo, olha, você vai começar lá fazendo algumas coisas que você vai até olhar e falar assim, mas isso aqui é técnica? Tem técnica que é muito simples. Por exemplo, uma técnica super simples, você definir o papel para IA. Então, por exemplo, a pessoa vai entrar ali e vai fazer um recrutamento. Aí você coloca assim, ó, comporte-se como um recrutador de profissionais de tecnologia para Joinville, Santa Catarina. Isso é uma definição de papel que é uma técnica muito poderosa. Você fala assim, mas por que tem que ser todo esse detalhe? Contratar profissional de tecnologia para Joinville, para São Paulo e para Ananindeua, no Pará, é a mesma coisa? Não, é totalmente diferente. E presencial ainda, quer dizer, o mercado é muito diferente, né? Então, se você Aqui usar... é muito forte presencial. Exatamente. Então, o livro ensina isso, de que esse tipo de detalhe é importante para que quando a IA for buscar uma informação, se você não disser que é para Joinville, ela vai pegar uma informação média e ela vai trazer informação, pode ser de São Paulo, pode ser de Recife, e aí ela pode trazer uma resposta que não vale para o seu contexto. Ali, né? E aí quando você explica, né, você usa uma técnica de prompt, isso é uma técnica de prompt, você dizer o papel e dar o detalhe até onde você quer que vá, para que ela te... então é profissional de tecnologia presencial em Joinville. Então o desafio é maior, porque tem que tirar as pessoas dos outros centros. Então ela vai te dar uma resposta de mais qualidade. Sim. Então as técnicas são isso. Elas são técnicas para... Claro que num grau de complexidade que vai do básico até o avançado. Como é que você interpela a IA de modo que ela te traga uma boa resposta
e que ela tem a menor chance possível de errar. Esse é o livro. Que legal, eu já quero que tu fale sobre o livro. Eu vou falar. Eu quero. Aliás, eu trouxe um pra você aqui, com dedicatório e tudo, hein? Uau, que privilégio. Demorou, mas a gente conseguiu, né? É verdade. Perguntas bem rápidas agora. Tá. Bem bate-bola aqui. Tá bom. Um comportamento que você mais admira nas pessoas. Do Mas agora. Eu gosto de integridade, sabe? Isso daí é um negócio que as outras coisas podem ser espetaculares, mas se a pessoa não é confiável, se ela não é inteira, né? Acho que esse negócio da integridade é assim, da pessoa ser inteira, né? Dela ser aquilo que ela diz que é ou aquilo que ela aparenta ser. Pra mim é uma coisa que não dá pra abrir mão. E uma pessoa que é... E parece a coisa mais comum do mundo, né? E não é. E por exemplo, eu conheço vários casos de profissionais que só por serem íntegros, eles são muito procurados por empresas ou são procurados por outros clientes, só por assim, não, aquela pessoa, ela promete A e B, ela entrega A e B. Sim, são simples quanto isso, uma pessoa íntegra. Então, para mim, isso é para um profissional inegociável. Aquela que fala que vai fazer e faz. E faz. Nem espera ser cobrada. E assim, se fizer mais bem feito do que prometeu, aí já é quase um Superman, né? Mas assim, olha, eu fui lá, eu falei que ia fazer isso e ia dar esse prazo pra você. Entregou e, sabe, não te enganou, não tinha entrelinha, não tinha historinha por trás, não teve malandragem. Nossa. Não, é aquilo, é isso e eu tô aqui. Pra mim já tá ótimo. Um erro ao lidar com IA. Não analisar a resposta. Se você ficar copiando e colando o que ela te entrega, mostra que você não conhece a tecnologia, porque ela realmente pode errar sim. Então, um erro gravíssimo e que vai jogar a reputação profissional da pessoa na lata do lixo. E já tem feito, Já tem acontecido, já. Eu tenho visto muitos testemunhos. Assim, sabe como que é o mercado de trabalho, né, Leni? É 10 anos para dar um passo para frente e 5 minutos para dar 10 para trás. E essa IA, ela pode ser a sua bênção ou a sua maldição. Você tem que tomar muito cuidado, analisar 100% do que ela te entregar, senão você vai passar vergonha. Já temos visto isso na entrevista. Já. Um mito sobre IA que você gostaria de quebrar. Um mito sobre a IA de que ela é criativa. A IA é 0% criativa. Ela só consegue te entregar uma resposta baseada nos dados em que ela foi treinada. Então ela não cria nada. A IA só replica o que alguém disse para ela. É um algoritmo. É um algoritmo. Ela não é criativa. Um livro ou um filme que te inspira nesse tema? Já pensei nos Jetsons aqui, ó. Um livro ou um filme que me inspira nesse tema. Pode ser teu livro, mas... não pode ser o meu, né? Nesse tema específico, eu não consigo lembrar o título. Masa, o que te inspira? É aquele filme das redes sociais, onde, né, que eles manipularam as eleições nos Estados Unidos, né? Que é essa questão, porque uma pergunta que o pessoal sempre faz para mim nas palestras, assim, IA é boa ou é ruim? Eu sempre digo, faca é boa ou é ruim? Se for pra passar um pãozinho na manteiga e pra gente comer, ela é maravilhosa. Agora, se for pra enfiar no meu bucho, aí eu já não gostei da faca. E IA é a mesma coisa. Se eu utilizá-la pro bem, ela é maravilhosa. Agora, tem gente que tá usando pra manipular informação, manipular dados, e aí realmente aquele filme, na verdade é um documentário, né? Ele me acende muito esse olho do tipo, olha, a IA é maravilhosa, mas tem gente que tá fazendo um uso deturpado dela e isso vai causar alguns estragos aí pela frente. É o remédio ou o veneno, né? Exatamente. É só a dose que muda, né? Exatamente. Um futuro da IA em uma palavra. Revolução. Uma revolução. A humanidade vai ser antes e depois da IA. Eu tenho certeza que nos livros de história, do mesmo jeito como a gente olha, tem o antes de Cristo e depois de Cristo. Então tem aqueles marcos, né? Fim da Idade Média, início da Idade Moderna, sabe? Sabe aqueles eventos assim? Eu tenho certeza absoluta que revolução. A IA, nos livros de história do futuro, ele vai ser aquele divisor de água do antes e depois. Assim. É revolução. É revolução. Revolução. Nossa, que aula, Masa. Que aula. Eu acho que assim... distribui um pouquinho essa preocupação e vamos lá, né? Estou na chuva é para se molhar mesmo, exatamente. Né? Como é que as pessoas acham o teu livro? Conta um pouquinho mais, assim, como é que foi a concepção dele? Que nível de responsabilidade se percebeu? Se eu preciso entregar alguma coisa aqui? Sim, como eu dou muita palestra e curso, certas perguntas são feitas todas as vezes. Imagina. E essa pergunta de como é que eu faço para ela não errar,
como é que eu faço para ela me entregar uma resposta melhor? Tem jeito certo de perguntar? Isso aí aparece em 100% das palestras desse curso. Então chegou uma hora que eu falei assim, gente, eu preciso escrever sobre isso, né? E aí eu escrevi esse livro, um livro curto de 150 páginas, que traz exemplos em todas as áreas. Então eu tive esse cuidado de, técnica de prompt 1. Faz isso, isso, isso. Aí tem um exemplo para o jurídico, para o financeiro, para a contabilidade, para o RH. Eu fui colocando para as pessoas, que na verdade nem foi ideia minha, para falar a verdade. Quando eu escrevi o primeiro esboço, quando eu passei para esse parceiro de São Paulo de RH, ele leu e falou assim, mas tem que colocar um exemplo, porque tá bom, você explicou a técnica, mas quem disse que a pessoa que tá lá no posto de trabalho, ela vai conseguir? Eu falei, tá certo. E aí fui criando, e demorou mais um tempão, né, para criar o exemplo de cada uma da área, tal. Então, esse livro nasceu das perguntas que eu recebo nas minhas palestras. E eu tenho levado ele adiante e as pessoas têm me dado um feedback assim, extraordinário dele, né, da praticidade, porque é um livro de leitura / consulta. Porque você lê, mas depois você não vai decorar 15 técnicas, né? De repente você fala assim, poxa, mas eu lembro que para fazer isso aqui tinha uma técnica, aí você volta e consulta ele e tal, e ele é um livro de consulta também, né? Então ele nasceu disso. Ele tem, eu tô vendendo muito ele, eu tenho muitos exemplares para mim, né? Que eu nas minhas palestras eu vendo. Então, um dos jeitos é me contratar e me levar para a empresa para fazer curso e palestra. Eu acredito que vai ter muita oportunidade. Que aí eu levo o meu livro. E também tem online, né? Depois acho que a gente pode deixar o link aí para quem quiser, pode comprar. Né? É uma editora de Curitiba. Que legal. Que assim, me cativou, porque tem um design gráfico, assim, sabe? Depois você pode até dar uma olhadinha. Ela tem uma qualidade de imagem, de papel, de cuidado, sabe? Eu adorei trabalhar com legal, gostei do tamanho, sabia? Nossa, eu adorei tudo, sabe? Fonte. Quando eu entrei em contato com eles me mandaram uns livros de exemplo, aí o primeiro que eu recebi, eu falei, eu quero meu livro igual esse aí que vocês mandaram pra mim. Legal. E aí eles fizeram e poxa, eu adorei. Sabe o que me lembrou? Um livro que tu já deve ter lido, que é o Círculo da Inovação, do Tom Peters. Nossa, antiguíssimo, mas atualizado também, né? Eu lembro, assim, que era uma mistura de fonte, imagem... E você sabe, Lenir, que, assim, eu relutei um pouco para escrever num primeiro momento, porque essas tecnologias, elas mudam muito. Por exemplo, eu já tentei escrever um livro sobre ChatGPT umas 10 vezes, mas eu tô na página 20, a 10 já mudou. Aí eu continuo escrevendo. Aí eu chego na 23, a 13 já mudou. Eu não consigo, por isso que eu fico enxugando gelo. Mas com as técnicas de prompt não muda. Por quê? Legal. Porque esses modelos, eles são construídos pela mesma lógica. Então, o jeito de interpelá-los, o jeito de abordá-los não vai mudar tão cedo. Então, esse livro daqui 6 meses, 1 ano, 3 anos, 5 anos, claro que outras tecnologias podem surgir. Claro. E surgirão. Mas essa tecnologia de hoje, da IA generativa, desses modelos tipo o ChatGPT, isso vai valer. Mas aplicando bem as técnicas hoje, a pessoa também vai ficar boa nessa atualização quando vierem outras, né? Exatamente. Então, uau, que bacana. Muito bacana. E como é que as pessoas te acham na rede social? Então, na rede social, eu consegui, graças a Deus, eu consegui ter um usuário que ele vale em todas. Então, eu consegui ter o meu @engenheiromasa. @engenheiromasa, eu tenho esse mesmo usuário, vamos dizer assim, no LinkedIn, no YouTube, no TikTok, no Instagram e só. Mas também tá bom, né? Pô, então tá @engenheiromasa. Então, se consegue já acessar todas, né? Exatamente. Então foi bom porque eu não precisei ficar criando nada. Engenheiro Masa com, né, escrever 01, o ponto oficial, né? É bonito, né, colocar o oficial, que dá a impressão que tem outros 200 copiando, mas não tem. Tem só pior é que o meu é assim, e quando porque fizeram pra mim há muito tempo atrás, eu pensei, mas por que oficial, né? E aí, quando eu ia começar a passar para as pessoas, eles começavam a comentar. Eu nem tinha consciência de que era isso, né? É isso. Nossa, que conversa agradável, Masa. Legal, obrigado. Acho que assim, obrigada. Acho que desmistificar, né? Talvez se a gente for fazer uma conversa daqui 2 anos, já está, né, falando aí de outras experiências também, mas eu vejo esse espaço, né, de tu ocupar esses espaços dentro das empresas, dentro de diversos negócios, conversar com o público, nem que seja para eu começar a dar esse primeiro passo, né? Exato, eu vou em um hospital,
eu vou em indústria, eu vou em escritório de advocacia, eu falo com contador, eu falo com engenheiro, e a palestra, o curso é quase igual. O que eu tento mudar são as aplicações para que as pessoas percebam que tem aplicação na área delas. Mas Sim, assim, ajustar, o né? cerne é o mesmo. É a mesma coisa que eu falo nos locais diferentes, porque a tecnologia funciona para todo mundo. Tá muito mais ligado ao comportamento de fato do que a tecnologia, né? Sim, eu até fiz um post, um Reels, faz umas 2 semanas, dizendo isso. O maior desafio da implantação da IA não é técnico, é cultural. Né? Então, assim, a grande dificuldade é esse convencimento das pessoas, essa transparência no que a empresa está fazendo, o que isso vai gerar, como que a empresa está enxergando isso. Eu acho que isso daí é 80%. E a parte técnica, que também precisa evoluir mais, Sim. ela é 20%. Então, é muito mais uma segurança emocional de que o meu esforço de abraçar essa causa vai ser recompensado por um nível de produtividade, outros desafios, do que eu não vou me esforçar, capaz, vou perder depois a oportunidade, né? Exatamente. São os desafios, né? Eu quero te agradecer mesmo, fiquei bem feliz a gente ter conseguido aí uma agenda ainda esse ano, né? Você vê que bom, né? E assim, contar com a gente também para divulgar no próprio YouTube. A gente tem um público muito bacana que assiste. Então, assim, a gente tá no Spotify, tá no YouTube, enfim, a gente vai compartilhar o link também para que vocês possam adquirir. E quero te agradecer. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. E certamente eu vou voltar daqui 6 meses, 1 ano, porque esse mundo da IA, ele tá sempre evoluindo muito. Para também não assustar muito as pessoas, não é que muda, ele evolui. Então, exato. daqui 1 ano, certamente, tudo que a gente tá vendo hoje já vai ter um jeito melhor, mais fácil, mais rápido. E vai estar com a vida compartilhar mais... novidades, né? Exatamente. Então, certamente, se Deus quiser permitir, estarei de volta. Não vai demorar muito, não. Que legal. Muito Legal. obrigada, Márcio. Obrigado, eu que agradeço.